Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o manancial das águas vivas, seja o saciador de toda a sede do seu coração. Mais uma vez estamos aqui no nosso Bíblia e Oração, um tempo precioso de edificação e de fortalecimento das nossas vidas através da boa palavra de Deus. E hoje estaremos tratando do seguinte tema: a cura maior. Fique conosco, preste muita atenção e receba a cura maior sobre a sua vida, sobre a sua família. Temos acompanhado diariamente uma luta acirrada, incansável, em todas as nações, uma luta de médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, cientistas, todos envolvidos em uma causa: salvar a vida de todas aquelas pessoas que contraíram essa enfermidade conhecida como Covid-19. E quantas vidas que infelizmente têm partido em decorrência desta enfermidade, que ainda não se tem uma vacina e uma medicação completamente eficaz para uma cura total de todos aqueles que são infectados por esse vírus. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que também vai tratar de uma cura, a qual intitulamos como a cura maior. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, aí na sua Bíblia, a leitura do texto bíblico, registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 9 até o versículo de número 13. Está escrito assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto trata de uma realidade universal. Assim como esta pandemia atingiu todas as nações, assim também há uma enfermidade que atinge a todas as nações, a todos os homens. E é interessante que esta enfermidade tem duas características peculiares a ela. Primeira, ela é hereditária. Ela passa de uma geração para outra, de um familiar para outro. Em algum momento da vida, ela há de se manifestar. E a segunda, ela é degenerativa. Ela vai gradativamente comprometendo o funcionamento normal das células, dos tecidos, dos órgãos, como acontece em uma enfermidade física. E essa enfermidade, a qual nós estaremos tratando aqui, ela tem um nome. Ela se chama pecado. Como assim pecado?
diz respeito ao pecado natural, original, o qual todo homem que vem a este mundo, ele hereditariamente, ele herda essa enfermidade. E o texto que nós lemos aqui, Jesus ele aborda isso de uma maneira fantástica. Ele vai tratar, né, desse assunto com alguns homens religiosos. É interessante que o texto fala que em momentos antes, Jesus ele está na sua casa em Cafarnaum, aonde 4 amigos trazem num leito paralítico um homem enfermo, e esses homens, esses amigos, crendo de que só Jesus podia mudar a história da vida daquele homem paralítico, eles veem uma multidão ali cercado em torno da casa de Jesus, não tinha como entrar, e eles colocam esse amigo paralítico pelo telhado. E ali Jesus, vendo a fé deles, cura poderosamente aquele homem paralítico. E aí, logo adiante, vai acontecer o que nós estamos acompanhando aqui, que Jesus ele vai passando e vê ali um homem, um coletor de impostos, né? A Bíblia chama esses coletores de impostos de publicanos, e ele vê ali esse homem chamado Levi, também Mateus, e ele chama esse homem: segue-me. Esse homem vai até a sua casa, ele leva Jesus até a sua casa e ali prepara um banquete. E estava ali o texto diz, muitos publicanos e pecadores. E os fariseus, os religiosos, vendo ali toda aquela movimentação, eles fazem uma pergunta aos discípulos de Jesus: por que Jesus, o vosso mestre, come com esses publicanos e pecadores? Eles fazem essa pergunta, e é interessante que Jesus ele ouve e faz a seguinte afirmação: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mas que enfermidade era essa? Aparentemente todos ali estão gozando de boa saúde, mas Jesus diz assim, que muitos daqueles que ali estavam doentes. E ele diz que os que se julgavam sãos, ou aqueles que realmente estavam sãos, não precisavam de médicos. Quem são esses que se julgam sãos? Né? Quem são esses que se julgam melhor do que aqueles publicanos e os fariseus? São aqueles que não conseguem enxergar que, embora também tenham essa mesma enfermidade originada pelo pecado, não conseguem reconhecer isso, embora os sintomas são visíveis na sua vida. Jesus ele vai dizer que os que estão sãos não precisam de médico, e sim realmente os doentes. E essa doença ela é causada pelo pecado. Jesus vai dizer para aqueles fariseus religiosos: procurai entender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Um texto registrado no Antigo Testamento, quando Deus chama a atenção dos religiosos que procuravam de maneira religiosa, mecânica, seguir todos os preceitos religiosos da lei, todavia negava o principal: a misericórdia, o amor, a graça de Deus. E é interessante que essa enfermidade, esse pecado, intitulado como pecado, tem uma cura, e só existe uma cura. E como que essa enfermidade ela vai se manifestando na nossa vida? Como uma enfermidade hereditária, que ao longo da vida ela vai se manifestando, como uma enfermidade degenerativa que gradativamente ela vai judiando, vai corrompendo, vai trazendo as suas marcas. Essa enfermidade ela nos leva a ter ações e reações contrárias à vontade de Deus para as nossas vidas.
reações que comprometem o nosso viver, né? E assim como toda enfermidade leva, né, num grau mais elevado de gravidade à morte, assim também o pecado, né, esse pecado original, esse pecado hereditário nos leva à morte. Mas que tipo de morte nós estamos falando? É interessante que há um texto lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o salário, a recompensa de ter uma vida onde essa doença, né, o pecado natural, todos nós nascemos com ele. E se não houver a utilização do único medicamento, podemos dizer assim, da única vacina capaz de evitar o mal maior, se isso não for utilizado, essa pessoa naturalmente, certamente vai perecer. E esse texto de Romanos fala sobre isso. E olha como Jesus vai dizer assim: não necessita de médico, os que estão sãos. Parece que é meio óbvio, mas Jesus está dizendo aqueles que estão doentes e que reconhecem que estão doentes. Porque embora aqueles fariseus, os religiosos ali, eles estivessem também com a mesma doença dos publicanos e pecadores, todavia eles não reconheciam. É como aquela pessoa que de repente ela está com uma enfermidade e ela não aceita, ela não reconhece e ela continua vivendo da mesma forma, sem tratar daquela situação, e quando ela vai ver, a coisa já atinge um pico que não resta mais o que fazer e ela acaba falecendo, não por causa daquela enfermidade, porque aquela enfermidade ela poderia ter sido tratada se fosse dada a devida atenção a tempo. Assim também o pecado nas nossas vidas causa-nos estragos emocionais, estragos físicos, estragos existenciais, compromete diretamente o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com o próximo, e o nosso relacionamento com o nosso próprio homem interior. Quer ver um exemplo? Quantas situações você já se envolveu, ou você está envolvido, por causa de uma coisa que acontece dentro de você, e que você às vezes não consegue entender a razão, a origem, o porquê, mas ela está ali, e ela já te levou a tomar atitudes, a dizer palavras que feriram a outros, que depois acabaram comprometendo a sua própria vida, trazendo prejuízos, estragos, roubando a tua paz, roubando a tua saúde emocional, causando mal sobre a vida de pessoas que você ama e que você lá no fundo não queria fazer isso. Quantas famílias estão sendo destruídas, levadas a caos, né? Por causa de atitudes de um ou outro, aquele outro membro da família, e isso tem uma causa, é o pecado, é esta enfermidade. Mas existe a cura, a maior de todas as curas, e o médico dos médicos, somente ele pode curar, somente ele tem o tratamento eficaz para trazer a saúde plena e verdadeira. E é esse mesmo que disse aqui que os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. E é interessante que no final do versículo 13, ele vai dizer assim: eu vim, ou seja, esse médico,
Ele não veio chamar os justos ou aqueles que gozam de perfeita saúde, mas sim os pecadores, aqueles que reconhecem a sua enfermidade. E ele veio chamá-los ao arrependimento. Então, o primeiro ponto que vai te levar, te conduzir, que vai nos conduzir a esta cura, é o arrependimento, é o reconhecimento de que nós estamos com esta enfermidade, que nós nascemos com ela e que ela tem gradativamente comprometido, corrompido, degenerando dia após dia, lentamente a nossa vida, tirando as nossas forças, impedindo-nos de viver a verdadeira vontade de Deus perfeita para as nossas vidas. É necessário que nós primeiramente reconhecer, e reconhecer aqui é se arrepender. O médico dos médicos diz que ele veio chamar os pecadores, ou seja, aqueles que reconhecem esta enfermidade, como aqui no texto diz respeito aos publicanos e pecadores, que num primeiro momento causou uma certa indignação dos religiosos, daqueles que também estavam enfermos, mas não reconheciam. Isso é tão interessante que eu gostaria que nós lêssemos um outro texto, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo, deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia, que tem uma versão mais, que é o texto que eu gostaria de tratar melhor. Evangelho de João, capítulo 9, trata acerca de uma cura tremenda que Jesus operou em um cego de nascença. E é interessante que esse texto, essa situação aqui, gera, né, uma grande polêmica quando ela acontece, envolvendo ali os fariseus, né, que a princípio não acreditavam que aquele homem que foi curado da cegueira de nascença não havia nascido cego. Aí chamam os pais desse homem cego, questionando se realmente ele tinha nascido cego. Aqueles pais, eles confirmam: olha, esse é o nosso filho e sabemos que realmente ele nasceu cego. Esse homem, esse cego, ele foi restaurado. Houve uma mudança, não só a cura física operou ali, mas a cura do seu homem interior, a cura no interior da sua alma. Jesus o perdoou. E é interessante que quando esse homem vai ser interrogado pelos religiosos, pelos fariseus, por aqueles que, embora também estivessem enfermos, doentes dessa enfermidade mortal chamada pecado, todavia não reconhecia. E olha que interessante o que esse homem diz no versículo 32 do capítulo 9 do Evangelho de João. Diz assim: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Trata aqui de uma enfermidade de nascença. Aquele homem nasceu cego. E ele vai dizer que desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E quando Jesus depois encontra com esse homem, olha o que Jesus vai dizer para ele, no versículo 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Há um sentido figurado, há aparentemente uma contradição aqui, mas eu vou tentar te explicar. Jesus está dizendo assim: ele veio para juízo, a fim de que aqueles que não veem, pecadores, enfermos, que trazem consigo essa enfermidade e que reconhecem, que se arrependem por meio do arrependimento e de receber
dele, de Jesus, o médico dos médicos, o perdão dos seus pecados. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele morreu numa cruz para isso. Ele foi enviado a esse mundo para isso, para nos perdoar de todo pecado, de toda a consequência eterna que esses pecados trairiam sobre as nossas vidas. E esses que estão enfermos, que são cegos, eles possam enfim ver, eles possam receber a cura. E aqueles que enxergam, todavia não reconhecem, sabem da existência, trazem consigo a realidade do pecado nas vossas próprias vidas, nos nossos próprios atos, todavia não reconhecem, estes sejam cegos. E olha o que Jesus vai dizer, e olha o que acontece logo a seguir. E aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos. Aqueles que não reconheciam, que estavam enfermos, que estavam doentes, que precisavam ser curados, como foi aquele cego? Eles perguntam: também nós somos cegos? E aí Jesus vai dizer: se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Permanecer, esse pecado permanecendo, significa que o que vai acontecer, a consequência degenerativa, ela vai se manifestando, ela vai ocorrendo nas vidas daquele que, embora esteja enfermo, embora presencie esta realidade na sua vida, todavia não reconhece que precisa do médico dos médicos, que precisa receber a cura maior, e a cura maior é o perdão dos seus pecados, é o perdão da sua natureza pecaminosa, pecado esse que foi herdado lá no Éden, quando o primeiro homem, em desobediência a Deus, corrompeu-se a si mesmo, contraiu essa enfermidade, e com ele toda a sua geração também fora corrompida com essa enfermidade chamada pecado. Mas Jesus, ele veio para nos curar de todo pecado. O texto que nós citamos lá em Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Assim como uma enfermidade não tratada leva à morte, assim também, se o pecado não for tratado na medida certa, com eficácia, e só Jesus pode perdoar, só Jesus pode nos curar dessa doença, desse mal maior, que atinge a toda a humanidade. Embora alguns reconheçam, outros não, todavia o fato de não reconhecer, não os impedem de viver as consequências que essa enfermidade, que esse pecado trazem sobre as suas vidas. Mas o texto que diz que o salário do pecado é a morte, também nos diz, mas, olha que coisa tremenda, que existe a cura. Mas, vamos até ler esse texto, pega na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, versículo 23, olha que coisa linda, porque o salário do pecado é a morte, não tem um meio termo, vai conduzir à morte, mas o dom gratuito de Deus, que coisa maravilhosa, o dom gratuito de Deus, a cura que flui de Deus, a cura que vem dos céus, é a vida eterna, ao invés de morte, é vida eterna. E vai dizer aqui, esse por significa através, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para recebermos esta cura, é necessário entrarmos
pela porta do arrependimento, de reconhecer que somos pecadores, que essa enfermidade está presente na nossa vida. Você sabe aonde isso tem comprometido a sua vida, em que nível está te levando essa enfermidade, o quão ela tem sido ruim, excessivamente maligna para a sua vida. E é necessário que você, primeiramente, reconheça, tenha consciência disso. E é necessário que você também busque a cura, receba a cura. De nada vale uma pessoa estar doente e ir até um médico, o médico lhe receitar um medicamento. Ela pode ter a receita, ela pode até comprar o medicamento, mas se ela não tomar aquele medicamento, ela não vai sarar. Muito pelo contrário, aquela enfermidade vai piorar, vai comprometer ainda mais a sua vida. Assim também, se você não reconhecer, e se você reconhecer também e não tomar o medicamento, e esse medicamento, dentro desse termo, figuramente falando, é o perdão de Jesus, é o dom gratuito de Deus, é receber a cura. Jesus como Senhor, como o Salvador da sua vida. Levi, Mateus, aquele coletor de impostos, que recebeu Jesus na sua casa, ele reconheceu que ele era uma pessoa enferma, doente. Ele se arrependeu e ele teve a sua vida transformada. Além da cura da sua alma, do seu coração, do seu homem interior, a sua vida foi plenamente transformada. E é isso, é essa cura que Deus tem para você, não somente por meio de Jesus. Além de você receber essa cura, você também vai ser reconciliado com Deus, a comunhão com Deus. Os teus olhos serão abertos, para enxergar as realidades dos céus, a vontade do Pai sobre a sua vida, e ter manifesta na sua vida todo o poder, toda a graça, toda a glória que o Evangelho de Jesus tem, e só o Evangelho de Jesus, só as boas novas de salvação tem para a sua vida, para o seu coração, para você e para a sua família. Vamos orar? Nesse momento, eu quero falar com você que, ao ouvir essa mensagem, esse estudo, reconheceu que você tem essa enfermidade do pecado e que ela tem comprometido e muito a sua vida, a sua saúde, e você deseja receber a cura maior, a maior de todas as curas, que servem não só para esta vida, mas para a sua eternidade, para a vida eterna, para a salvação eterna, que só Jesus tem para dar, e não para a morte eterna, que é para onde? Essa vida fundamentada e dirigida pelo pecado, a perdição eterna, é para esse lugar de sofrimento eterno, que se nós não tomarmos a decisão de reconhecer a enfermidade e receber e tomar o antídoto, a cura, que só Jesus Cristo pode dar, o nosso fim será terrível, será tenebroso. Crendo ou não, é isto que a palavra de Deus nos diz. E eu quero que você, que de repente esteja vivendo isso, e que reconhece que precisa ser curado, você possa orar, recebendo Jesus Cristo como teu Salvador, como aquele que vai salvar a sua vida da morte e da condenação eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és, Senhor Jesus, o médico dos médicos. Tu vieste, Senhor, não para curar aqueles que acham que estão sãos, porque esses não necessitam, não procuram os médicos, mas aqueles que são doentes, Senhor, que reconhecem a sua enfermidade, esses buscam o socorro do médico dos médicos. Senhor, e eis aqui, ó Deus,
essa pessoa amada do Pai, essa pessoa por quem o Senhor padeceu naquela cruz, pagando alto preço, para ser sim o médico dos médicos, e o único que pode salvar, o único que pode resgatar, o único que pode dar vida eterna, e a cura eficaz dessa enfermidade, a cura maior da enfermidade do pecado, que é o perdão, a redenção. Ó Senhor, atenta para este coração que neste momento reconhece que está enfermo, reconhece que essa enfermidade tem comprometido, tem, Senhor Deus, causado um grande mal para a sua vida. Opera com teu poder e com a tua graça, Senhor, perdoando, acolhendo nos teus braços. E se você nesse dia, ao ouvir esta palavra, sentiu-se tocado por Deus, reconhecendo esta realidade destrutiva do pecado na sua vida e deseja receber a cura maior por meio do médico dos médicos, Jesus Cristo, de todo o seu coração, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, neste dia, ao ouvir a tua voz, eu reconheço que preciso, que necessito do perdão dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo que tenho cometido, por todo o pecado. Purifica-me o meu interior. Nesse dia, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Cria em mim um novo coração, conforme o teu coração, e cumpra-se na minha vida a vontade do Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a boa vontade dele se cumpra em você e que a cura maior esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Até uma próxima edição do nosso Bíblia e Oração.